Olá, meus amigos, voltamos ao nosso canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. Na última oportunidade, nós descrevemos como se produzia a mentira perfeita, o plano do exército inglês para enganar os alemães, fazê-los deslocar tropas da Sicília para a Grécia, onde eles supostamente combateram ou defenderiam um desembarque inglês, que na verdade seria feito na própria Sicília. Dessa forma, eles obteriam uma base operacional para a Operação Overlord, ou Dia D, que seria a invasão na Normandia, que ocorreu quase um ano depois. A ideia era fazer chegar aos alemães esta informação através da criação de um personagem, o capitão William Martin, que morreria tendo consigo ou transportando os planos de invasão da Grécia e seria recuperado pelos alemães. Faltava um detalhe, que era o corpo. Muito embora a Segunda Guerra produzisse mortes em profusão, é certo que um corpo com aquelas características, sem lesão, sem tatuagens, sem cicatrizes, tudo correspondendo ao que seria um capitão inglês, não era tão fácil de se localizar. Quem resolveu essa questão foram alguns ratos. Por incrível que pareça, os ratos decidiram, em parte, o destino da Operação Overlord e a invasão da Normandia. Por quê? O corpo localizado foi do indivíduo, um morador de rua chamado Glendower Michael. Por quê? Michael, na verdade, comeu pão com veneno de rato. Não se sabe se foi um suicídio ou se, sendo morador de rua e estando com fome, enganou-se com relação ao pão e acabou comendo como se fosse realmente alimento descartado. Seja como for, Glendower Michael morreu em virtude de envenenamento e, portanto, não possuía lesões, marcas ou cicatrizes de qualquer forma que pudessem questionar quanto à sua integridade. Seja como for, o corpo foi aceito. Imediatamente ele foi sanitizado, limpo, cabelo cortado, unhas aparadas, todos os detalhes de um indivíduo que fosse capitão do exército britânico foi obedecido. Esse corpo, depois de todo este trabalho, ele recebeu inclusive perfume, mesmo que eventualmente não houvesse ou não restassem vestígios, mas foi feito, e ele eventualmente foi vestido, recebeu aquelas roupas que haviam sido usadas pelos oficiais, teve a pasta fixada em sua mão com os planos secretos, com todos aqueles detalhes já mencionados. Teve uma outra pasta onde estavam seus documentos pessoais, inclusive as cartas da noiva fictícia, Pan, e também as cartas do seu pai, vindos do hotel em Mold, e todos os outros detalhes, inclusive as roupas já com sinais de uso, instalados em uma outra pasta. Em seguida, colocado o uniforme, já usado, de um capitão, perfeitamente adequado, o corpo foi embrulhado e congelado. E havia agora uma outra questão: como fazer com que o corpo chegasse aos alemães sem despertar desconfiança? E essa era uma questão muito difícil de ser vencida. Qual que é a ideia? A ideia é de que William Martin, o personagem, estaria levando os planos diretamente para a Grécia ou para um outro país, e no meio do caminho o seu avião, que estaria fazendo a viagem, o avião tivesse sofrido uma pane, tivesse sido de alguma forma abatido, ou tivesse, seja como for, tivesse caído. E uma vez caído no mar, ele morreria pelo impacto e, por consequência, seu corpo acabaria sendo levado até uma praia onde seria localizado pelos alemães. Mas, evidentemente, não seria esse corpo, não deveria esse corpo chegar até os locais onde haveria base alemã, onde haveria alemães, porque geraria muita desconfiança. Ele teria que ser localizado em outro país, em outro lugar, mas deveria chegar ao conhecimento dos alemães. Como isso seria possível? Essa foi uma grande questão. E aí vem a ligação do almirante Wilhelm Canaris com a Espanha, onde nós já dissemos no começo, ele havia montado uma rede de espionagem. Qual foi a solução? O corpo seria jogado perto da Espanha, numa corrente marítima
que tivesse toda a possibilidade de fazer com que o corpo acabasse chegando até uma praia espanhola e, portanto, passível de recuperação. Daí em diante, a aposta era que os espiões alemães que estavam ali infiltrados acabassem por localizar o corpo e também os documentos e, a partir daí, preparados, levados até o comando militar alemão. E foi o que aconteceu. O corpo foi transportado por um submarino, o HMS Seraph, foi levado até a costa da Espanha, em um local onde se supunha que havia uma corrente marítima favorável, distante o suficiente para permitir que o cadáver ficasse muito tempo na água, e ele foi simplesmente jogado do submarino para o mar, esperando que de uma forma ou de outra ele acabasse chegando até a Espanha. E foi exatamente o que aconteceu. O corpo de William Martin, ou Michael, acabou chegando às costas da Espanha, na vila, ou na cidade conhecida como Huelva, que fica perto de Portugal, e foi resgatado por pescadores. Esses pescadores, por sua vez, avisaram a polícia espanhola de que um corpo de um britânico havia sido, um uniforme do exército inglês, havia sido recuperado nas praias espanholas. Obviamente, a polícia espanhola acabou acionando o exército, por sua vez, acabou fazendo contato com a inteligência alemã, e a inteligência alemã, a Abwehr, logo tomou conta do cadáver e passou a analisá-lo em minúcia. Então, houve sucesso na recuperação do cadáver. E os alemães, então, se viram diante de uma dúvida, de uma possibilidade de estabelecer a veracidade deste cadáver, ou seja, se havia a possibilidade de realmente ser um plano verdadeiro ou se na verdade era um truque dos ingleses. O fato é que deu certo. Os alemães, se não tiraram suas tropas totalmente da Sicília, tiraram grande parte do exército e levaram essa grande parte para a Grécia, o que facilitou o desembarque inglês. Quando o desembarque inglês chegou, junto com os aliados, evidentemente, não havia tropa, não havia resistência alemã suficiente para conter esse avanço. Por quê? Porque as tropas que seriam o reforço e que garantiriam essa resistência estavam locadas na Grécia e não chegariam a tempo de reforçar os alemães. Então, a mentira perfeita, ela acabou dando certo. Ela foi tão perfeita que ela se tornou próxima da verdade. Interessante que Canaris, o grande chefe alemão da inteligência alemã, que nunca se filiou ao partido nazista, acabou sendo preso. Ele foi acusado de participar com um complô contra Hitler, e de quem, aliás, cujo partido ele jamais se filiou, e também por sua relação com os serviços secretos da Inglaterra. Até que ponto isso ocorreu? Há uma sombra. Himmler, que foi o chefe das tropas especiais SS da Alemanha, chegou a prendê-lo e tentou, através dele, fazer um acordo com os ingleses para que pudesse sobreviver após o término da guerra. O que se sabe é que Canaris jamais aceitou esse acordo e acabou sendo fuzilado posteriormente por ordens do próprio Hitler. Após a guerra, o cadáver de William Martin foi recuperado. Ele foi novamente trazido para a Inglaterra, onde foi enterrado, e na sua lápide consta até hoje que ele serviu o exército britânico sob o nome de William Martin, e hoje seu corpo repousa no cemitério na Inglaterra. Canaris foi fuzilado e a mentira perfeita acabou se tornando o grande plano, a grande ideia que mostra como a mentira e a desinformação podem operar. Mas mentira e pós-verdade são coisas diferentes. E agora nós podemos mostrar a comparação de uma mentira como esta, que foi a mais ardilosamente preparada da história,
com outro fato também extremamente interessante, que vai nos levar a fazer comparações entre esses dois fenômenos, essas duas questões. Veremos no nosso próximo capítulo. Meu nome é Márcio Cristino, curta nosso canal, inscreva-se, compartilhe e vamos ver a ideia da pós-verdade. Muito obrigado.